E aí, Batfãs, beleza? Sou Victor Hatba aqui do canal Batman Geek Brasil. Se você é novo, né, aqui no canal Batman Geek Brasil, já vou logo pedindo para você aqui que se não é inscrito, se inscreva aqui no canal Batman Geek Brasil. E se já for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, pessoal. Deixe seu like que isso ajuda com que o YouTube entenda que nosso canal é relevante para cada vez mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal Batman Geek Brasil, pessoal. E aí, Batfãs? Hoje no canal Batman Geek nós vamos falar, pessoal, simplesmente sobre o filme de 1989, Batman, o Cavaleiro das Trevas, pessoal. Filme aí que foi dirigido por Tim Burton, né? E estrelado, pessoal, com Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger, pessoal. Filme aí muito aclamado pela crítica, né? Que antes tinha desconfiança, mas a gente fala ao decorrer desse vídeo. Mas nós vamos falar sobre esse filme que foi dirigido, como eu já disse, por Tim Burton, que tem essa característica mais sombria, mais gótica. E Gotham é o quê? Sombria e gótica, né? O estilo. E ele procurou trazer exatamente isso, pessoal. E olha que estava um bom tempo que Batman dessa época estava longe dos cinemas, pessoal. Desde os anos 60 que o Batman não marcava presença na telinha, pessoal. Então, o que acontece? Foi uma mudança, pessoal, porque o dos anos 60 era totalmente diferente. Aquele Batman mais brincalhão, piadas, né, colorido e tudo mais. E de repente vem esse novo estilo para esse super-herói, um jeito mais sombrio, o Coringa, né, tendo um pouquinho daquele jeito do Coringa também nos anos 60, mas ao mesmo tempo tendo o seu toque, né, de Jack Nicholson, que tem aquele olhar meio louco, né, e tudo mais. E Batman marca isso, mas vamos falar bastante aí sobre as características desse filme, pessoal. E assim, para a gente entender, galera, a questão da importância desse filme, da complexidade que se referia ao personagem, a gente tem que lembrar o seguinte, que após o sucesso, né, de Batman em 1960, Batman e Robin, né, o seriado, que tinha uma abordagem mais cotidiana, mais lúdica do personagem, fugindo dessa questão da atmosfera meio complexa, sombria, que é da origem do Batman. A partir da década de 80, os consumidores dos quadrinhos já estavam sentindo falta, pessoal, sentindo falta de uma abordagem mais madura, né, e fiel dos seus personagens com relação aos quadrinhos. E com isso, pessoal, o Batman, né, teve essa questão que aí os diretores pensaram exatamente em quem? Tim Burton. Quem melhor do que ele, né, com esse seu lado aí sombrio e complexo, junto com Michael Keaton, para trazer e resgatar isso no filme do Batman. E aí agora a gente entra o que na abordagem exatamente sobre Tim Burton com relação a esse filme, né? Que ele, com a sua visão, com o seu estilo, né, dos seus filmes, ele trouxe para Gotham exatamente esse estilo da Gotham decadente, essa Gotham sombria, cheia de problemas, mais escura, mais com um tom realmente mais gótico, por assim dizer, lembrando inclusive a própria personalidade complexa do Batman, né, que é uma coisa mais sombria e tudo mais. E ele se destaca com isso. Essa atmosfera única trouxe, né, com a visão do Tim Burton para o filme, pessoal. E isso acabou mudando a própria realidade do Batman no cinema com relação a Tim Burton. Outro ponto importante, né, depois de falar sobre Tim Burton com relação ao filme, é a escolha do ator, né? A escolha de Michael Keaton como o personagem do Batman, né, para interpretar o Batman no cinema. Vocês não têm ideia na época, cara, como vocês falam hoje talvez do Robert Pattinson, né, com relação ao Crepúsculo, mas na época não foi diferente, não foi diferente. Michael Keaton sempre foi um ator assim muito conhecido por fazer na época, né, filmes de comédia, tanto que ele tinha atuado com Tim Burton e Os Fantasmas se Divertem, que ele era o Beetlejuice, né? Então, até não é só por isso, até pela própria característica física. O pessoal falava até do cabelo dele, cara, que ele era um pouco calvo, físico não era avantajado, a altura
e por ser um ator mais de comédia. Então foi muito contextualizado, muito na época. E só que, ao mesmo tempo que gerou isso, depois ele surpreendeu o pessoal. Ele surpreendeu e teve uma atuação assim icônica. Ele teve uma atuação que marcou o personagem do Batman e a trajetória desse personagem no cinema. Então, eu acho que assim o que ele trouxe foi uma combinação aí, como é que eu posso dizer para vocês, fascinante, né, da sua intensidade e sutileza com relação à sua interpretação. E ele capturou exatamente assim a dualidade do Bruce Wayne, que é o homem, né, por trás da máscara, né, retratando como alguém atormentado, retratando alguém que é dedicado a proteger Gotham, atormentado por causa do seu passado, né, deixando bem claro. E ele conseguiu transmitir essa dor e a determinação, né, do personagem em querer combater o crime e mergulhando profundamente, né, nessa questão psicológica do herói, né? E uma das características talvez assim mais notáveis da interpretação do Michael Keaton foi a habilidade de transmitir as emoções através de gestos, através de olhares sutis, né? Então essa atuação dele, digamos, minimalista, ele trouxe um certo fascínio pro personagem, tornando assim ele mais intrigante para o público, né? Então ele soube perfeitamente equilibrar, né, esse lado vingativo do Batman e a sua humanidade, né, e vulnerabilidade do Bruce Wayne. E agora a gente tem que falar também da interpretação do Coringa, né? Jack Nicholson, que interpretou o Coringa nesse filme, foi algo que, assim como Michael Keaton teve um elogio muito grande dos fãs e da crítica, Jack Nicholson também correspondeu demais, né, ao que já se esperava de Jack Nicholson, né, que teve trabalhos já icônicos no cinema, mas também surpreendeu com talvez uma das mais marcantes atuações na história com referência à mudança do estilo de um personagem, sendo mais fiel ao jeito do Coringa dos quadrinhos, né? E ele trouxe aquela visão mais caótica, desejo por destruição, né? Ou seja, ele capturou essa essência, né, do personagem e ao mesmo tempo combinou charme e sadismo, né? De uma maneira assim arrebatadora com relação ao personagem. As risadas sinistras, né? Humor macabro, isso tudo tornou ele memorável para o público com relação ao filme. Então ele trouxe essa característica psicológica do personagem que não tinha, né, no cinema ainda, com relação ao Coringa, e saltou, né, digamos assim, aquele estilo dos quadrinhos para as telas do cinema. Então, essa abordagem, que inclusive é carismática, essa abordagem do Jack Nicholson, ela deixou uma impressão duradoura. Até hoje o pessoal fala sobre a interpretação dele, que ele trouxe exatamente isso, cara. Então, ele honrou as características do Coringa. Isso é uma coisa que se julga muito positivo em relação à sua própria performance, né? E assim, essa busca, digamos assim, do equilíbrio perfeito, assim, entre o estilo, né, do Coringa dos quadrinhos e o estilo, né, do Coringa para o cinema. Então, ele fez exatamente essa transição perfeita para depois poder ser explorada em filmes, seriados, né, desenhos e etc. Fugiu daquele Coringa dos anos 60 e começou a ser mais fiel aos quadrinhos, digamos assim. Algo que a gente também não pode deixar de citar com relação ao filme do Batman, além de Tim Burton, Michael Keaton e Jack Nicholson, nós podemos também não deixar de citar a respeito de Kim Basinger, né, que trabalhou também nesse filme e fez a personagem Vic Vale, né, uma fotojornalista, e que foi o caso amoroso de Bruce Wayne
para esse filme, pessoal. Ela foi uma personagem crucial na trama porque ela trouxe exatamente o elemento de romance e vulnerabilidade para a história, né? Sua curiosidade e determinação levaram ela a investigar o misterioso vigilante, né, que protege Gotham City, e também sem saber que Bruce Wayne é o homem, né, por detrás da máscara, né? O relacionamento entre Vic e Bruce, ele é complexo, né? Já que ela se encontra dividida entre o homem que ela ama e o herói que ele representa, né? Kim Basinger trouxe carisma, beleza à personagem de Vic Vale, a sua atuação cativante e a sua química, né, com Michael Keaton adicionaram uma camada de profundidade emocional ao filme. Kim Basinger trouxe a determinação, como eu já disse, e a vulnerabilidade do personagem, né, tornando-se uma personagem memorável na história do Batman no cinema. A trilha sonora, né, do filme é composta por Danny Elfman, né? E essa música, tema do filme, se tornou uma das mais icônicas, a trilha sonora desse filme, exatamente porque ela conseguiu captar o lado sombrio e ao mesmo tempo misterioso do universo do Batman, né? Ou seja, elevando o filme com um outro nível com a sua música marcante, né? Um dos aspectos assim que a gente pode notar são as notas poderosas, a melodia que é memorável relacionada ao tema e se imortalizou, ela se torna reconhecível muito fácil pelos fãs e ela pega exatamente essa essência, né, do Cavaleiro das Trevas que transmite força, mistério e determinação, né? E eles empenham um papel importante também para criar a atmosfera em Gotham, né? Essa atmosfera sombria e gótica de Gotham City, né? Ou seja, ela é utilizada para criar tensão, realçar as cenas de ação e drama ao longo do filme, né? Fora usar elementos sinfônicos, né? E corais de maneira magistral, né? Combinando com batidas eletrônicas para criar uma experiência, diria, sonora única e imersiva, né? Ou seja, ele é caracterizado exatamente por temas grandiosos, sombrios, essa mistura, né, do que foi esse trabalho, né, relacionado a, a esse filme, né? É uma coisa realmente espetacular. E aqui só fazendo um hiato aí, né, na apresentação aí da minha análise, é impossível, pessoal, você não se emocionar, cara, e lembrar toda a expectativa, sabe, que era na época. Eu tive até álbum de figurinhas com relação a esse filme, lancheira, tive uma porrada de coisa, cara. A galera na época realmente ficou alucinada com esse filme. Foi uma surpresa agradável na época, já que, como eu disse, a expectativa era, era ruim com relação ao filme, tá? Era muito ruim. Eu lembro as revistas, em geral, porque né, é diferente de hoje, né? Com relação à internet e tudo mais. E é engraçado, né? Porque a gente olha tudo isso e não foi bem assim, né, cara? O filme realmente ele conseguiu surpreender, conseguiu aí. Tanto que muitos Batmans que vieram depois aí, muitas vezes são lembrados exatamente esse Batman em especial. Então para mim é muito marcante, é muito especial, né? A gente ter essa questão aí com relação ao Batman. E se a gente for fazer, digamos assim, então como é que eu vou dizer, uma análise do que ele ficou de legado, digamos assim, e legado duradouro, inclusive, que ele teve um impacto, né, no mundo do cinema com relação aos super-heróis, porque daí ele já criou uma abertura para os outros personagens exatamente explorar esse lado mais, como eu disse no início do vídeo, né, mais maduro, que é o que as pessoas esperavam a partir dos anos 80, né, e a própria adaptação do personagem poder seguir essa tendência, tanto que depois, né,
mais ou menos, sei lá, 15 anos depois, uma coisa assim, e nós tivemos a trilogia, né? Nós tivemos a trilogia. Então, em termos de impacto cultural, esse filme foi um marco. Esse filme foi um marco. E após, principalmente, como eu já disse, após um longo hiato, né? Desde o filme de 1960, o seriado de 1960, e trouxe, digamos assim, essa nova geração de fãs, né? Esse jeito diferente de poder mostrar o Cavaleiro das Trevas. Então ele surgiu exatamente com o renascimento do próprio interesse pela base de fãs, para o personagem, e com isso, cara, eu lembro que na época, assim, até HQs começou a ter mais vendas, procuras sobre o personagem começou a ser bem maior, tanto que ele ainda teve depois uma sequência, né? Que foi o filme de 1982, que daí teve a Mulher Gato e tudo mais, né? Ou seja, então a narrativa que teve com relação ao Tim Burton desempenhou exatamente um papel de evolução, né? Do Batman com relação ao cinema. E aí, enfim, o que eu só posso dizer para vocês é que eu só posso agradecer, né, ao Tim Burton, agradecer ao Michael Keaton por ter proporcionado isso, né, na minha infância, proporcionado isso a todos os fãs do Batman. E se hoje a gente tem toda essa questão dos filmes que a gente tem hoje, a gente se deve muito a esse. E principalmente agora, né, que Michael Keaton vai voltar, né, ao papel de Batman no filme The Flash. Cara, é um marco. Esse vídeo está sendo gravado aqui no dia 2 de junho, né, de 2023, ou seja, 13 dias antes do filme de The Flash. Então estou na expectativa aí de saber como é que vai ser esse filme, como que vai ser tudo isso. E eu tenho certeza, galera, que vai ser um filme aí muito bom, que a gente pode esperar aí que vai ser muito legal reviver o Michael Keaton no papel de Batman, né? E relembrar, cara, o quanto foi bacana esse filme. E fica a recomendação para vocês, pessoal. Você depende da nova geração, que ainda não assistiu, assista. Fica aqui realmente a recomendação aqui da Batman Geek para vocês assistirem esse filme que vale muito a pena. E depois, inclusive, assistir o filme de 1992, né? Que nós temos a participação ainda de Danny DeVito como Pinguim, Michelle Pfeiffer, né? Como Mulher Gato. Vale realmente a pena, pessoal. Vale realmente a pena e eu só posso dizer para vocês assim que eu me sinto muito honrado, como eu já disse anteriormente, de poder ter assistido no cinema, cara. Poder ter assistido no cinema e ter acompanhado esse período tão legal e de transição, né, dos super-heróis aí nos filmes de super-herói, como foi com esse filme The Batman. Enfim, pessoal, fica aqui, né, esse vídeo aqui para vocês. Cara, foi feito com muito amor e carinho, cara, de verdade. Espero mais uma vez, como eu já disse no início desse vídeo, se você gostou aqui, se inscreva, pessoal. Se inscreva se você não for inscrito aqui no canal Unifans Brasil. Deixa seu like aqui, deixa seu bate-like e ajuda aqui esse projeto da Batman Geek, que a gente quer fazer de tudo, cara, de tudo, para que seja cada vez um projeto muito legal aí a respeito aí do nosso querido Cavaleiro das Trevas. Beleza, pessoal? Fica aquele abraço e até a próxima, Batfãs!